Em tempos antigos, no coração do Egito, uma história extraordinária se desenrolava. Uma história de fé, sacrifício e amor maternal que mudaria o destino de um povo. A luz tênue das lamparinas ilumina um pequeno quarto em uma casa humilde às margens do rio Nilo. No silêncio da noite, Joquebede segura seu recém-nascido nos braços. Seu coração está dividido entre o amor infinito por seu filho e o medo provocado pelo decreto cruel do faraó, que ordenou a morte de todos os meninos hebreus. Olhando para o bebê, ela toma uma decisão corajosa. Com lágrimas nos olhos, ela sabe que deve protegê-lo a qualquer custo. À primeira luz do amanhecer, as águas tranquilas do Nilo refletem os raios dourados do sol nascente. Em um cesto revestido com betume, o pequeno Moisés dorme profundamente, envolto em panos brancos. As palmeiras balançam ao vento, e a vegetação exuberante parece abraçar o rio, enquanto a corrente leva o cesto suavemente adiante. É um momento de paz, mas também de incerteza, pois o destino do bebê está agora nas mãos do Criador. Escondida entre os juncos altos da margem, Miriam, a irmã de Moisés, observa tensa e esperançosa. Ela vê quando o cesto chega até a filha do faraó, que caminha pelas margens do rio, acompanhada de suas servas. O coração de Miriam bate forte. Será que Deus cuidará de seu irmão? Seu rosto revela uma mistura de apreensão e confiança, pois ela sabe que algo maior está prestes a acontecer. A cena se desenrola como um milagre. A filha do faraó, vestida com trajes reais magníficos, abaixa-se para pegar o cesto. Ao abrir a tampa, ela encontra o bebê adormecido. Sua expressão muda de surpresa para compaixão instantaneamente. Suas servas murmuram entre si, admiradas. Ela decide ali mesmo. Este menino será seu filho. O céu parece abençoar o momento, com reflexos dourados dançando sobre as águas do Nilo. Mais tarde, em um encontro discreto próximo ao palácio, Joquebede, disfarçada como serva, entrega Moisés à filha do faraó. Seu rosto é um retrato de emoções conflitantes. Alívio por saber que seu filho está seguro, mas dor profunda ao se despedir dele. A princesa acolhe o bebê com ternura, prometendo-lhe uma vida de privilégios. Enquanto isso, Joquebede retorna para casa, carregando no peito a certeza de que Deus guiou cada passo. Os anos passam e Moisés cresce cercado pela opulência do palácio egípcio. Ele brinca em jardins luxuosos, cercado por colunas decoradas com hieróglifos e fontes ornadas. Apesar da vigilância dos guardas, há uma atmosfera de serenidade. O menino, embora criado como príncipe, não sabe ainda qual é o verdadeiro propósito que o aguarda. Em um salão real elegante, a filha do faraó explica às suas servas o significado do nome que escolheu para o menino. Moisés, que significa "eu o tirei das águas". Sua voz ecoa suavemente sob arcos altos e cortinas delicadas, enquanto a luz do dia entra pelas janelas, banhando o ambiente em um tom celestial. É um momento de reconhecimento divino, mesmo que ninguém perceba completamente sua magnitude. De volta à sua casa simples, Joquebede enfrenta um turbilhão de emoções ao colocar Moisés no cesto. Lágrimas rolam por seu rosto, enquanto ela reza em silêncio, pedindo proteção para seu filho. A chama tremeluzente das velas ao fundo simboliza sua fé inabalável, mesmo diante do sacrifício mais difícil que uma mãe pode fazer. Do alto, uma visão celestial revela o rio Nilo banhado por uma luz divina. O cesto flutua sob a proteção invisível de anjos, que parecem vigiar o bebê. A natureza e o sobrenatural se entrelaçam, mostrando que Deus está presente em cada detalhe dessa jornada. É um lembrete de que, mesmo nos momentos mais sombrios, sua mão guia os acontecimentos. Finalmente, em segredo, Joquebede, Amram e Miriam se reúnem em sua casa humilde. Eles compartilham notícias animadoras. Moisés foi adotado pela filha do faraó e está seguro. Uma vela acesa no centro da mesa representa a esperança que permanece viva, mesmo sob a opressão. Eles sabem que Deus tem um plano maior para seu povo e Moisés desempenhará um papel crucial nesse destino. E assim começa a história de Moisés, um homem cuja vida foi moldada pela fé de sua mãe, a bondade de uma princesa e a intervenção divina.
Sua jornada inspiraria gerações e provaria que, mesmo nos momentos mais difíceis, a providência de Deus pode transformar dor em propósito. Sob o sol escaldante do Egito, em um canteiro de obras poeirento, Moisés caminha vestido com as roupas reais que refletem sua posição privilegiada. No entanto, sua atenção é capturada por uma cena brutal. Um guarda egípcio espancando impiedosamente um escravo hebreu. Seu rosto se contorce em uma mistura de raiva e horror ao perceber a injustiça enfrentada por seu povo. É nesse momento que ele começa a questionar quem realmente é e qual é o seu lugar no mundo. Na calada da noite, sob a luz fria da lua, Moisés, agora vestido com uma túnica branca simples, encontra-se em um deserto remoto. Com determinação, ele golpeia o mesmo guarda egípcio que havia testemunhado oprimir os hebreus. Após o ato, Moisés olha ao redor cauteloso, certificando-se de que ninguém está observando. Ele rapidamente enterra o corpo na areia, sabendo que suas ações terão consequências inevitáveis. No dia seguinte, Moisés tenta intervir em uma discussão acalorada entre dois escravos hebreus em um mercado movimentado. No entanto, um deles o confronta, apontando acusadoramente e perguntando sobre o assassinato do egípcio. Moisés fica chocado e preocupado, percebendo que seu segredo pode ser revelado. Ele sabe que seu tempo no Egito chegou ao fim. Vestido com roupas simples de viajante, Moisés foge através de um vasto deserto, onde tempestades de areia giram ao seu redor, simbolizando seu medo e incerteza. Sob o calor implacável do sol, ele avista montanhas ásperas ao longe, indicando a terra de Midian. Cada passo é uma jornada não apenas física, mas também espiritual, enquanto ele busca refúgio e redenção. Em um poço de pedra no árido deserto de Midian, Moisés encontra as filhas de Jetro sendo intimidadas por pastores hostis. Sem hesitar, ele intervém, usando seu cajado para afastar os agressores. As jovens mulheres olham para ele com gratidão, e este ato de bondade marca o início de uma nova fase em sua vida. Exausto de sua longa jornada, Moisés se encontra diante de Jetro, um ancião sábio e sacerdote de Midian. Em uma tenda modesta, decorada com tecidos coloridos e simples, Jetro o recebe com hospitalidade genuína, oferecendo comida e água. É aqui que Moisés começa a encontrar paz e aceitação, longe das sombras de seu passado. Sob um céu estrelado, Moisés se une a Zípora, uma das filhas de Jetro, em uma cerimônia humilde. Tochas tremeluzentes iluminam o momento enquanto eles trocam votos cercados por poucos familiares. Seus rostos refletem amor e esperança, prometendo um futuro juntos, embora ainda cheio de incertezas. Os anos passam e Moisés se torna pastor, liderando um rebanho de ovelhas por paisagens desérticas rochosas. Seu rosto está marcado pelo tempo, e suas vestes estão cobertas de poeira, mostrando as marcas de uma vida simples e trabalhosa. Ao fundo, o majestoso Monte Sinai surge, prenunciando o chamado divino que logo transformará sua existência. Sozinho no topo de uma colina em Midian, Moisés senta-se em silêncio, contemplando o horizonte. Seu rosto revela uma mistura de arrependimento, saudade e determinação, enquanto reflete sobre seus atos passados e o futuro incerto. Os tons dourados do pôr do sol envolvem a cena, trazendo uma sensação de calma e renovação. É neste momento que ele começa a entender que Deus ainda tem um plano para sua vida. A fuga de Moisés para o deserto foi mais do que uma escapada física. Foi uma jornada de transformação interior. Em meio à solidão e às dificuldades, ele encontrou propósito, família e preparação para o destino que o aguardava. E pouco sabia ele que, em breve, Deus o chamaria para liderar seu povo rumo à liberdade. No silêncio do deserto, onde o vento sussurrava sobre as areias áridas, um pastor conduzia seu rebanho. Esse pastor era Moisés, um homem que décadas antes havia fugido do Egito após matar um egípcio em defesa de um israelita. Agora, ele vivia uma vida simples como genro de Jetro, sacerdote de Midian, pastoreando ovelhas nas vastidões desertas.
Um dia, enquanto guiava o rebanho para além das colinas, Moisés foi levado por Deus ao Monte Horebe, também conhecido como Sinai, o Monte de Deus. Lá, algo extraordinário aconteceu. Moisés viu uma sarça que ardia em chamas, mas surpreendentemente não se consumia. Curioso, ele se aproximou pensando: por que a sarça não se queima? Então uma voz poderosa ecoou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Tremendo, ele respondeu: eis-me aqui. Deus revelou-se a Moisés, dizendo que tinha visto o sofrimento do seu povo no Egito e ouvido seus clamores. Ele planejava libertá-los da escravidão e levar os israelitas à terra prometida, uma terra que manava leite e mel. Mas havia um propósito maior nesse plano. Deus chamou Moisés para ser o líder dessa missão divina. Moisés, porém, hesitou. Ele questionou sua capacidade, dizendo: quem sou eu para fazer isso? Deus lhe assegurou: eu estarei contigo. Moisés perguntou então o nome de Deus, para que pudesse identificá-lo ao povo. A resposta foi majestosa e misteriosa: eu sou o que sou. Essas palavras revelavam a eternidade e a suficiência de Deus, que sempre existiu e sempre existirá. Mas Moisés ainda estava inseguro. Ele temeu que o povo não acreditasse nele. Para dissipar suas dúvidas, Deus lhe deu sinais milagrosos. Transformou o cajado de Moisés em uma serpente e depois o fez voltar à forma original. Fez sua mão ficar leprosa e, com um toque, restaurou-a, e prometeu que, se necessário, a água se tornaria sangue diante dos olhos do povo. Mesmo assim, Moisés argumentou que não era eloquente o suficiente para falar ao faraó. Com paciência, Deus designou Arão, irmão de Moisés, como seu porta-voz. Finalmente, Moisés aceitou a missão e, com um coração misturado entre temor e confiança, partiu rumo ao Egito. Ao chegar ao Egito, Moisés e Arão confrontaram o faraó, exigindo em nome de Deus: deixa ir o meu povo. O faraó, endurecendo seu coração, recusou-se a obedecer. Então começou uma série de eventos que marcaria para sempre a história do povo de Israel. As 10 pragas enviadas por Deus. Primeira praga: as águas do Egito foram transformadas em sangue, causando mortandade nos peixes e impedindo o uso da água pelos egípcios. Segunda praga: rãs invadiram casas, campos e até camas, trazendo desconforto e caos. Terceira praga: piolhos infestaram homens e animais, tornando a vida insuportável. Quarta praga: enxames de moscas cobriram o Egito, exceto a terra de Gósen, onde os israelitas viviam. Quinta praga: uma peste devastadora atingiu os rebanhos egípcios, matando gado, cavalos e ovelhas. Sexta praga: úlceras dolorosas surgiram na pele dos egípcios e de seus animais, causando sofrimento generalizado. Sétima praga: uma violenta chuva de pedras destruiu plantações, árvores e até pessoas e animais que não buscaram abrigo. Oitava praga: gafanhotos devoraram tudo o que restava das plantações, deixando o Egito em ruínas. Nona praga: trevas opressivas cobriram a terra por 3 dias, um período de medo e desespero. Apesar dessas pragas, o coração do faraó permanecia endurecido. Foi então que Deus anunciou a 10ª e mais terrível praga. Todas as famílias do Egito perderão seus primogênitos, desde o filho do faraó até o filho da serva. Contudo, Deus instruiu os israelitas a se prepararem. Eles deveriam sacrificar cordeiros sem defeito e marcar seus umbrais com sangue. Naquela noite fatídica, o anjo da morte passaria pelo Egito, mas pouparia as casas marcadas pelo sangue, uma proteção que simbolizava a redenção pela fé. Na manhã seguinte, o faraó, enfim derrotado, ordenou que os israelitas partissem. Após 430 anos de escravidão, o povo de Israel finalmente saiu do Egito, carregando consigo os tesouros que os egípcios lhes deram como compensação. Após a saída triunfal do Egito, o povo de Israel começou sua jornada rumo à Terra Prometida. Eles caminhavam como uma multidão numerosa,
guiados por uma coluna de nuvem durante o dia e por uma coluna de fogo à noite, sinais visíveis da presença protetora de Deus. No entanto, a liberdade recém-conquistada logo se transformou em tensão quando o faraó mudou de ideia. Ele reuniu seu exército poderoso, com cavalos, carros e soldados, e lançou-se em perseguição aos israelitas. Quando os hebreus chegaram ao Mar Vermelho, desespero tomou conta de seus corações. Diante deles, as águas pareciam intransponíveis. Atrás, o exército egípcio avançava rapidamente. Presos entre o mar e o inimigo, eles murmuraram contra Moisés: "Foi para nos matar no deserto que nos tiraste do Egito?" Mas Moisés confiava em Deus e respondeu ao povo: "Não temais, ponde-vos firmes e vede o livramento do Senhor." Deus falou a Moisés, ordenando-lhe que estendesse seu cajado sobre o mar. Ao obedecer, um vento forte soprou durante a noite, dividindo as águas e formando uma passagem seca. Com coragem renovada, os israelitas atravessaram o mar a pé enxuto, enquanto as águas permaneciam como muralhas à direita e à esquerda. Quando os egípcios tentaram segui-los, Deus causou confusão em seus carros e cavalos. Ao raiar do dia, Moisés novamente estendeu o cajado, e as águas voltaram ao seu lugar, engolindo todo o exército egípcio. Diante dessa vitória impressionante, o povo explodiu em louvor. Moisés liderou um cântico de gratidão a Deus, celebrando sua força e salvação. "Cantarei ao Senhor, porque gloriosamente me exaltou. Cavalo e seu cavaleiro lançou no mar." Miriam, irmã de Moisés, acompanhada por mulheres dançando com tamborins, uniu-se ao louvor, ecoando a alegria do milagre divino. Assim, a história de Moisés e da libertação do Egito tornou-se um testemunho eterno do poder, da justiça e da misericórdia de Deus. Moisés, que outrora duvidara de si mesmo, tornou-se um instrumento escolhido para realizar o milagre da libertação. E o povo de Israel aprendeu que, quando Deus chama, ele também capacita e provê.